Oi, eu sou Adel Eltassi e vamos trabalhar hoje com a violência de gênero. Nossa ideia aqui nessa nossa conversa sobre a violência de gênero é atingir justamente a questão da violência praticada contra a mulher no ambiente político. Que tipo de violência a mulher sofre na política, qual o tipo de agressão que isto representa, se nós temos uma legislação que trabalha com isso. Só que para a gente conseguir trabalhar com chegar neste ponto dessa violência de gênero contra a mulher na política, nós temos que entender alguns conceitos prévios. Nós temos que entender por que se fala de violência de gênero, por que há hoje uma preocupação, e já deixa eu te falar, tá? Não é uma preocupação exclusivamente brasileira. Por vezes a gente pode imaginar, quando a gente fala de uma situação como essa, que nós estamos falando de algo que surgiu aqui no Brasil com uma espécie de alienígena e que gera preocupação a gente. Não é. É algo que o mundo hoje faz uma reflexão, o mundo hoje tenta observar, que é a questão da violência de gênero. Vamos tentar entender o porquê isso acontece, entender como que veio se desenvolvendo a sistematização disso dentro da legislação brasileira e onde que ela deságua especificamente no ambiente político. Primeira questão a entender. Quando a gente fala de violência de gênero, é porque foi se observando ao longo da história humana, como eu disse, não é um fenômeno brasileiro, não é algo que diga respeito somente ao Brasil. Claro que você vai ter estudos de sociólogos, de antropólogos que vão apontar determinadas sociedades que são mais excludentes de determinado gênero, sociedades que são menos excludentes, mas o fenômeno da descoberta deste tema, do tratamento deste tema e da busca de legislação, de roupagem específica para tratar deste tema, não é um fenômeno brasileiro. No planeta se observou que havia pouca ocupação de espaços públicos pelas mulheres, que a oferta de direitos às mulheres seria uma oferta de direitos menor que a oferta de direitos a homens, e isso faz parte de todo um processo histórico em que você vai considerar desde o direito ao trabalho pela mulher, que antes era um trabalho inclusive tutelado pelo marido, em algumas sociedades sequer ela poderia trabalhar, o direito ao voto, em que a mulher em um primeiro momento também não pode votar. Veja que a legitimação do voto feminino, mesmo no Brasil, ela é muito mais recente que a legitimação do voto masculino, então o próprio direito ao voto vai surgir num momento posterior, e além disso vai se observar nas sociedades, e as sociedades latino-americanas nas quais o Brasil está inserido são sociedades que trazem isso de uma forma muito presente, de uma forma muito manifesta, vai se observar o comportamento do machismo estrutural. O que é isso do machismo estrutural? Vamos com calma, não precisamos aqui nem ir a um extremo nem a outro extremo, mas vamos entender o que é a ideia desse machismo estrutural. Como nós fomos tendo as sociedades construídas a partir da lógica masculina, porque historicamente os homens estiveram ocupando os cargos de poder, historicamente os homens estiveram ocupando os cargos de administração, não só no setor público, mas no setor privado também. Historicamente os homens estiveram no comando da sociedade, foi se formando na sociedade uma lógica, que é uma lógica que tende a privilegiar os sentimentos, os valores que são valores masculinos. Essa é a ideia. E que daí nós, sem nos apercebermos, somos de alguma forma tocados por essa mesma lógica e começamos a repetir comportamentos, repetir pautas de ação baseadas nessa lógica que tem um olhar mais sobre o viés masculino do que sobre o viés feminino. Tá? Então essa é a ideia do machismo estrutural e essa é a ideia, vamos dizer, central, a partir da qual passa a haver uma discussão sobre esse tema. E dizer, espera lá, nós temos uma lógica então estruturada sobre isso, então quando a gente chegar agora, daqui a pouquinho, na legislação específica que vai tratar da violência de gênero no ambiente político, vocês vão ver como isso repercute até no aspecto da roupa. Ou seja, é a visão masculina sobre o que é a roupa, é a visão masculina sobre o que é a forma de se comportar, é a visão masculina do que é a forma de agir. Então vai tendo um desenho estruturante da própria sociedade
que é baseada em conceitos masculinos. E aqui, gente, deixa eu te falar com toda sinceridade, não tem absolutamente nada a ver com o viés político e ideológico da pessoa, com a orientação político-ideológica da pessoa. Absolutamente nada a ver. A questão é uma questão efetivamente da estrutura social considerada na sua integralidade. E essa estrutura social considerada na sua integralidade, ela vai observar essa característica. A característica de uma sociedade que foi se formando dentro de uma lógica do olhar masculino e que essa lógica do olhar masculino repercute no nosso dia a dia. Aonde que surge o viés político-ideológico? Não posso deixar de falar isso para você. Surge aonde? O que a gente faz de posse dessa informação? Como que a gente equaciona a problemática que surge daí? Aí sim, nós vamos ter aí os vários fundamentos, as várias formas de pensar de ordem política e ideológica. Agora, a constatação da problemática, não. A constatação da problemática, como eu te falei, ela é mais ou menos uma constatação de problemática dotada de universalidade. Então, essa constatação de problemática fez com que as diferentes sociedades começassem a trabalhar na ideia de desenvolver políticas próprias que conseguissem equacionar, enfrentar essa problemática das estruturas com um olhar sempre calcado no pensamento masculino, sempre calcado na forma de ver do homem. Então, foram se pensando em diferentes estruturas. E aqui realmente a gente chega num ponto que a gente pode entrar numa dividida, porque aqui vão tendo os vários viés político-ideológicos, tem posicionamentos político-ideológicos que vão extremar e apregoar verdadeiramente que haja uma inversão dessa lógica, ou seja, que a leitura passe a ser uma leitura totalmente feminina. Então é uma vertente política ideológica. Tem posições de equilíbrio e que tentam estabelecer um patamar de equilíbrio, uma construção baseada no diálogo entre a forma de pensar e de ver. E tem uma construção que diz, não há diferença entre homens e mulheres, ambos têm condição de pensar, ambos têm condição de debater, ambos têm condição de estar no patamar de igualdade e, portanto, o que tem que ser reservado é essa igualdade. A nossa Constituição, desde 1988, ela já estabelece essa estrutura de igualdade. Ela vai dizer que no Brasil não pode haver de nenhuma discriminação, quer seja pela cor, raça, credo ou sexo das pessoas. Ela acabou sendo revolucionária ao seu tempo. E é bom que a gente fale disso, dessa revolução que ela provoca ao seu tempo. Por quê? Porque ao tempo que surge a Constituição de 88, embora não seja tanto tempo sob um ponto de vista de fenômeno histórico, mas a nossa memória vai ficando apagada. Antes de 88, esse status de igualdade não existia na forma plena como a gente experimenta hoje entre homens e mulheres. A Constituição de 88, ela realmente vem estabelecer, porque ela vem impulsionar a atividade do Poder Legislativo para criar uma série de legislações que vão realmente estabelecendo estes parâmetros de igualdade entre homens e mulheres. Muito bem, no Brasil nós vamos ter um momento, e aqui eu vou entrar, e eu sei que eu vou entrar num tema que pode gerar num primeiro momento algum tipo de dúvida do porquê eu estou falando disso, mas é para que a gente consiga compreender toda a estrutura e todo o desenvolvimento dessa matéria. Nós vamos ter um momento em que daí surge uma legislação realmente específica para tratar disso no Brasil, para tratar da condição da mulher. Ela vai receber o nome, para muitos acaba se tornando um nome dotados de estigmatizações, de um sentimento negativo, enfim, mas ela vai receber o nome de Lei Maria da Penha. É uma lei específica que vem para estabelecer e trabalhar com a ideia da questão da violência contra a mulher. Por quê? Porque se constata que nos diferentes países do mundo, ao mesmo tempo que foi se formando essa ideia da sociedade guiada dentro de um sentimento, de um olhar calcado mais no olhar masculino, este mesmo sentimento faz com que você tenha um histórico de violências praticadas contra a mulher. Lembrem onde a gente quer chegar. A gente quer chegar na violência de gênero na política. O que se constata em um primeiro momento é um histórico de violência geral.
né? Não vai se constatar que as vítimas de violências nas relações domésticos familiares seja o homem, embora possa acontecer casos eventuais, mas vai se constatar que, regra geral, nas relações afetivas, as vítimas da violência são as mulheres. E por que acontece isso? De se constatar, e por que há essa constatação, e por que isso acontece? Regra geral, se observar que a vítima da violência seja a mulher. É porque justamente nós estamos ainda naquela estrutura de pensamento que foi forjada dentro disso, dessa estrutura em que o olhar é o olhar masculino sobre as relações. Então é o olhar dos sentimentos masculinos, da forma masculina de ver as relações, da forma masculina de ver as interações. Então, a partir disso é que nós vamos ter a primeira estrutura legislativa, que eu não posso deixar de te falar dela. Então, o que a legislação nos diz? É que, para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então vamos entender esse primeiro momento. Então estamos, como eu disse, caminhando até a gente chegar na violência de gênero no âmbito político. Num primeiro momento, o que se observou? Observou essa violência do dia a dia, fruto de uma sociedade que ainda vinha aprendendo a olhar homens e mulheres com igualdade e que então tem ali uma violência externada no ambiente familiar, no ambiente doméstico, a partir de violência física, de violência psicológica, nós já vamos detalhar isso, de violência moral. Então, ela não olha ainda neste momento o âmbito político propriamente dito. E na sequência, a legislação vai falar o seguinte, ela vai nos dizer que no âmbito da unidade doméstica, abrangindo como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive e esporadicamente agregados. Também no âmbito da família, reunido como uma comunidade formada por indivíduos que são ou que se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por camada ou por vontade expressa. E também em qualquer relação íntima, de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente da coabitação. Então, o que nós temos aqui? O desenho do universo que essa legislação se voltou a tratar. Então, ela disse o quê? Olha, nós temos uma realidade, e volto a dizer, o que você vai fazer de posse dessa informação, aí sim pode ter um viés político-ideológico. Agora, o que se constata, vamos dizer, é uma realidade, o quê? De que mulheres sofrem violência onde? Nas unidades doméstico-familiares. Sofrem mulheres dentro das relações de coabitação e sofrem violência dentro das relações afetivas, no universo das relações afetivas. Aliás, essa parte final que fala das relações afetivas, ela sempre me parece muito importante, muito significativa, porque ela vem e diz o quê? Que é a relação afetiva, ainda que sem coabitação, ainda que seja uma relação esporádica, e isso é importante você, mulher, saber que a legislação considera como violência de gênero, é muito importante saber. Qualquer forma de violência que é praticada dentro de uma relação afetiva, ainda que não seja um casamento, ainda que não seja uma relação que já envolva a coabitação, como por exemplo o namoro, a relação entre namorados. O namoro, se há uma dessas formas de violência que nós já vamos ver, física, psicológica, enfim, dentro do próprio namoro, já se constitui com essa violência. Então, essa legislação, ela deu alguns passos. Ela primeiro veio e disse: existe uma violência de gênero. Isso pode parecer algo banal a gente olhando hoje. Já mais de 10 anos dessa legislação, a gente pode olhar e dizer, puxa, isso é algo banal, muito mais que 10 anos dessa legislação, pode parecer algo banal, né, a gente olhando desde 88 da Constituição. Não, mas é uma primeira constatação, uma primeira afirmação, ou seja, olhem que existe uma violência de gênero. Para a gente chegar aonde na violência de gênero, no âmbito antipolítico, a gente primeiro teve que ter uma constatação de que, olha, existe violência de gênero. Na sociedade brasileira existe violência de gênero.
as pessoas nos ambientes domésticos e familiares praticam violência de gênero. As pessoas, no âmbito das suas relações afetivas, praticam violência de gênero. E sempre me perguntam, mas é só a legislação, ela está somente olhando, quando ela fala desse universo, dessa violência de gênero, ela está somente olhando a violência praticada contra a mulher? Sim. Tá? Sim. Mas se lá naquela relação de coabitação ou naquela relação afetiva for o homem que for agredido pela mulher, não ingressa na legislação, porque justamente o universo da legislação é ser uma legislação de gênero, uma legislação que teve como finalidade olhar o gênero feminino e dizer, olha, há um problema que atinge uma parcela da sociedade dentro do objetivo constitucional de igualdade, porque o objetivo constitucional é o de igualdade. Dentro do objetivo constitucional de igualdade, há uma parcela que é atingida por condutas violentas, de uma forma mais usual, de uma forma mais comum, de uma forma mais frequente que a outra parcela. E como essa parcela é atingida por essa forma de violência, então é preciso uma legislação que venha e esclareça e torne público e crie mecanismos para o enfrentamento dessa situação. Eu posso discutir os mecanismos? Deixa eu até fazer uma partezinho no que eu estou falando para entender, porque se fala muito e muitos assim, dentro das suas posições também político-ideológicas, alguns defendem, outros com sentido mais crítico, das chamadas medidas protetivas de urgência. Deixa eu te falar o que é isso para você entender o que é isso, a medida protetiva de urgência, né? Para você entender realmente o que é isso, embora esse não seja o objetivo específico do nosso encontro de hoje, do nosso diálogo, não seja tratar desse tema especificamente, mas deixa eu te falar o que é, para você entender, até para quando você for aí formando a tua convicção dentro da tua posição político-ideológica, você dizer, olha, eu sou a favor, sou contra, acho que é boa, acho que não é boa, penso que tem que haver modificações. O que é medida protetiva de urgência? Primeiro que o termo que você tem que entender é o termo urgência. Então nós estamos falando de algo que é concedido pelo juiz, e é um juiz necessariamente que concede, ou uma juíza que necessariamente concede, dentro de um caráter de urgência. Então, ela não envolve qualquer julgamento de mérito. Quando é concedida, não quer dizer que aquela autoridade judiciária já chegou à conclusão de que houve agressão, já chegou à conclusão de que houve a violência, já chegou a essa conclusão. Não chegou ainda a essa conclusão de que houve a agressão, de que houve a violência. Ela é concedida como uma medida de urgência, por quê? Porque se constata, a partir de uma narrativa de uma das partes do processo, neste caso a mulher, e é parcial, ok, mas ela, como eu disse, não é um julgamento definitivo de mérito, de afirmação de culpa do homem, nada disso. Mas se constata a partir daquela narrativa e dos elementos de prova, eventualmente, que possam estar ali juntos com aquela narrativa, que há um risco de que aquela mulher sofra violência. Então, qual que foi a opção legislativa ali? A opção legislativa foi, diante do risco da constatação pela autoridade judiciária, do risco de que essa mulher sofra violência, entre não fazer nada e ela sofrer a violência, se concede a medida protetiva de urgência, ainda que a narrativa dela não esteja correta. E ao longo do processo, constatando que a narrativa dela não está correta, se rever essa medida protetiva, ela vai perder o processo, mas prefere-se conceder do que não conceder e a narrativa dela estar correta e ela sofrer a violência. E acabar sendo agredida, acabar eventualmente até sofrendo um óbito. Então se prefere conceder a medida protetiva, se protege a mulher e se para frente, porque volto a dizer, aqui não é um julgamento de mérito pelo juiz, não é uma conclusão de que não houve a violência, não, de que o homem tem que ser punido, nada disso. É uma medida primeira que vai dizer, não vai ter contato, afasta o contato, você tem que ficar tantos metros longe dessa mulher, você não pode se aproximar, é comum dos familiares dela também, você não pode, então vai criar esse cenário de proteção
para garantir que ela esteja protegida e que se houver um descumprimento imediato, ela possa imediatamente buscar auxílio policial para justamente criar uma proteção. A ideia é essa. Agora, não quer dizer, insisto muito nisso, não quer dizer que a autoridade judiciária já disse que a violência aconteceu, que a autoridade judiciária já disse que o homem é culpado. Não significa isso. Significa apenas que aquilo, balanceando os direitos e a situação, diz assim, porque vejam, vamos falar a verdade, a juíza, o juiz são seres humanos falíveis, iguais a qualquer outro ser humano. Então, esse juiz recebe o processo e diz assim, puxa, eu posso achar aqui que não houve a violência e ter havido. Ou ao contrário, achar que não houve, achar que houve e não ter havido. Então, nesse cenário, o que é melhor? Que eu proteja a mulher. Protejo a mulher, vou deixar o processo transcorrer. No final do processo, aí sim eu vou chegar à conclusão. A conclusão é que realmente houve a violência, daí sim vai condenar o homem. Não, a conclusão é que não houve a violência, e daí esse homem será absolvido. Então a medida protetiva de urgência, ela tem essa característica, ela é uma medida realmente que visa proteger dentro de um cenário de risco de violência, ok? Então assim, eu quis falar dela, como eu disse, embora não seja o nosso objeto específico do nosso encontro, seja isso, esse tecnicismo, mas é porque eu sei que esse é um tema que gera muitas nuances de preconceitos, de defesas apaixonadas e de pessoas que combatem também com a mesma paixão. Então aí, para você que está aí refletindo junto com a gente, aí formar tua própria convicção, eventualmente, entender o que é ela, eventualmente até pode propor mudanças que a melhorem, mudanças ou não, enfim, mas para que você possa refletir o que efetivamente é essa medida protetiva de urgência. Muito bem, vamos voltar lá na legislação para a gente agora visualizar como que a legislação caracteriza essas formas de violência. Então vamos lá, diz a legislação, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Então, quais são essas formas? A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Então, a primeira forma de violência que a legislação vai estabelecer é a violência física. Essa seria a mais grave, né, no sentido dos danos físicos que ocasiona, mas ela também se constata com uma certa frequência dentro dos relacionamentos afetivos de sociedades latino-americanas. Nós, o povo latino-americano, somos um povo muito passional, se diz que nós somos um povo caliente para o bom e para o mal, né? Então, que nós somos um povo mais passional. Então, como um povo mais passional, por vezes as relações afetivas elas se tornam mais passionais e é preciso que mesmo dentro desse universo de passionalidade o respeito entre as pessoas prevaleça. Então o que se constatou que existe uma violência que é uma violência no ambiente doméstico familiar e aqui você tem que pensar então daquela pessoa que está dentro, porque quando fala do ambiente doméstico familiar, aquilo que a gente falou, dentro da casa, do espaço de coabitação, dentro da relação afetiva. Nós estamos falando do espaço em que a pessoa se sente segura. Todos nós, seres humanos, o nosso espaço de segurança é o nosso espaço onde? O nosso espaço de doméstico, de coabitação, onde a gente convive com os nossos familiares, é o nosso espaço da nossa relação afetiva, quando eu estou lá com a minha namorada, quando você está lá com o seu namorado, com o seu companheiro. Esse é o espaço de segurança da pessoa. E essa violência, ela acontece dentro desse espaço de segurança. Por isso que ela é particularmente grave e chama essa atenção. E aqui essa violência, ela é física dentro desse espaço de segurança. A segunda forma de violência é a psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminua a autoestima, ou que o preconceito perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, convicção e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitações do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Vamos entender bem o que é essa forma de violência para que a gente também não caia na linha do exagero que dificulta os próprios relacionamentos afetivos entre as pessoas. O que acontece? Quando se fala dessa violência psicológica, é porque, por vezes, há uma dominação que não é uma dominação que vai se valer do aspecto físico, mas vai se valer disso, do aspecto psíquico da mulher, a partir de um controle emocional sobre ela, a partir da vigilância excessiva sobre ela, a partir da invasão da intimidade dela. Então vai produzindo, vai levando a humilhação da mulher, né? São comentários sempre degradantes realizados neste universo, sempre degradantes, sempre de humilhação, até envolvendo a própria forma como ela se veste, né? Sempre humilhando na forma que ela se veste, a forma como ela gosta de externar a sua própria individualidade, né? Então sempre comentários negativos sobre essa forma como ela mesma gosta de externar a sua individualidade a partir das suas roupas, do seu comportamento, dos seus gestos. Então isso são formas de violência psicológica. O que é preciso tomar cuidado? E vamos tomar cuidado. Existem pactos intra-relacionamento, né? Pactos intra-relacionamento, então dentro de um relacionamento se estabelecem regras e regras que não chegam a se constituir em âmbitos de violência, né? Então lá aquele casal estabeleceu, olha, nós aqui temos uma relação que entre nós nos comportamos desta forma, está bom para ambas as partes, ninguém está sendo constrangido a isso, ninguém é obrigado a isso. Isso é uma relação que se estabelece dentro daquele casal, um pacto intra-relacionamento. A legislação, ela observa e vejam que ela refere, inclusive, ao termo constrangimento. Quer dizer, a mulher ela é coagida, ela é constrangida a adotar aquela pauta, ela é constrangida, ela é coagida a sofrer aquela situação de vulneração da sua intimidade, da sua vida privada. Eu falo muito disso porque me fizeram um questionamento esses dias, bem direto e objetivo, vou te falar. Acesso. Eu posso ou não ter acesso às redes sociais do meu marido? Eu posso ou não ter acesso a ver lá as redes sociais do meu marido? Aqui eu falo dos pactos intra-relacionamento. Dentro desse relacionamento se estabeleceu, olha, eu tenho um relacionamento, é um relacionamento em que nós não temos qualquer coisa que prejudique a nossa relação, que é o que deve ser um relacionamento afetivo, né? Não ter qualquer coisa que prejudique essa relação, vamos falar a verdade, né? O que deve ser dentro desse universo das redes sociais. Então, nós garantimos reciprocamente que um possa olhar o do outro, ok. É um pacto intra-relacionamento. Agora, a partir do momento que esse olhar passa a ser uma forma de coagir, de intimidar, de gerar uma perseguição excessiva, aí sim nós podemos ingressar no universo da violência psicológica, percebe? Muito bem. A outra forma de violência que a legislação vai falar é a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force a matrimônio, a gravidez ou aborto ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Também precisamos entender esse dispositivo. Muito bem, o que acontece? Primeira questão, quando a gente fala de direito à sexualidade, nós estamos falando de um direito que existem para homens, para mulheres, adultos.
homens e mulheres adultos, têm o direito pleno à sua sexualidade e, portanto, a manifestar como desejam exercer essa sexualidade. Pessoas adultas, que isso fique muito claro. Pessoas adultas têm o direito de manifestar como e quando desejam exercer a sua sexualidade. A preocupação da legislação, como você inteligente que já percebeu enquanto eu falava aqui, é o quê? É com as formas de coação, de constrangimento, quer elas sejam coações físicas, quer elas sejam coações psicológicas, e que a mulher é constrangida, então, a manter uma relação sexual que ela não quer, a presenciar uma relação sexual que ela não quer, ou a participar de um ato sexual que ela não deseja, ou mesmo a externar a sua sexualidade de uma forma que ela não deseja. Então aí sim nós temos uma forma de violência. Por que eu digo isso? Porque um casal adulto, e que isso fique bem claro, adulto, entre si, eles podem estabelecer os mais diferentes arranjos, havendo liberdade de manifestação da vontade de cada um, dizer eu quero, eu não quero, havendo essa liberdade, pode estabelecer os mais diferentes arranjos entre eles internamente, dentro da relação afetiva deles, e não cabe a ninguém intervir nesse universo. Agora, a partir do momento que surge esse campo da coação, é que intervém a problemática do sistema jurídico. Então, entre pessoas adultas, estabelecem como desejarem e está tudo bem. Né, de não havendo qualquer tipo de coação, de constrangimento. Fala ali de direitos reprodutivos. Esse é um campo, hoje, muito importante para a mulher e para você que é mulher, de discussão, inclusive para você, em especial, que eventualmente vai se voltar para a atividade política, mulher que vai se voltar para a atividade política, porque é uma das pautas políticas que eu tenho certeza será uma pauta política do futuro, a discussão, e aqui eu não vou tomar nenhuma posição num sentido ou no outro, mas a discussão disso, qual é o universo dos direitos reprodutivos da mulher, o que a mulher tem o direito de decidir neste universo, que vai envolver gestação, vai envolver esse tema, que nós sabemos que é um tema dificílimo de enfrentar do aborto, vai envolver toda essa temática, e essa é uma das temáticas. O que a legislação diz agora? Diz que ela não pode ser imposta. A legislação não impõe nada, apenas diz que não pode a mulher ser imposto abortar, não pode ser imposto à mulher não tomar métodos ou não utilizar métodos contraceptivos. Isso, claro, dentro de uma relação conjugal vai ser objeto de um debate, um diálogo do casal, mas não pode ser imposto à mulher. Essa é a ideia, ok? Que nós temos por enquanto. A violência também pode ser a violência patrimonial, que é aquela entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, o que nós temos aqui? Que a mulher, mesmo dentro de uma relação conjugal, ela tem os seus direitos patrimoniais preservados. Fala ali os seus bens, os seus valores, os seus objetos de trabalho, e vai se constituir uma forma de violência, essa violência dita patrimonial, as ações que representam a agressão a esse conjunto. E por fim, a legislação nos fala da violência moral. Então, a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. O que são esses crimes? Calúnia. Calúnia é atribuir falsamente um crime a alguém. Difamação é atribuir um fato, ainda que verdadeiro. Atenção, a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente está em sociedade. Um fato ainda que verdadeiro, mas que é ofensivo à reputação da pessoa, dá uma publicidade a esse fato. E injúria seriam xingamentos, gestos ofensivos, esse seria o conteúdo. Então, vai constituir, então, violência moral à mulher o quê? A calúnia, atribuir a ela falsamente um fato criminoso. A difamação, que é atribuir a ela um fato ofensivo à honra, à reputação dela, ainda que, volto a dizer, ainda que aquele fato em sua origem seja verdadeiro, mas que gere essa ofensa à reputação, dá essa publicidade. E a injúria, que é ofensas
por palavras, gestos, né? Mesmo às vezes conteúdo de piadas, mas que tem esse conteúdo injurioso. Então tudo isso faz esse universo. Então aí nós temos a legislação base da violência de gênero. Tive que falar dela, é a legislação base da violência de gênero. Então nós tivemos o quê? Constatação. Bom, nós temos um gênero que está mais submetido à violência nas sociedades. A sociedade brasileira não é diferente disso, não é diferente das outras sociedades nisso. Então temos um gênero mais submetido à violência. Então, esse gênero mais submetido à violência vai precisar de um olhar aqui que seja um olhar que consiga dizer, olha, esse é o universo dessa violência que acontece. Trouxe esse âmbito dessa, que nós já chegamos a falar, medida protetiva de urgência, para tentar minorar essas violências. Vem e diz, é esse o desenho. Mas, na sequência deste processo, que é o processo de construção da igualdade, é um processo fantástico de construção da igualdade entre mulheres e homens. Na construção deste processo de igualdade, as mulheres conseguiram, felizmente, despertar para a necessidade da participação política delas, da participação política ativa delas. Então, a partir de um determinado momento, elas despertam que há um espaço político que está ali e que elas não estão ocupando. E elas despertam para que haja necessidade dessa participação política delas. E aí surge um fenômeno muito próprio, que essa violência que a gente referiu como acontecida nos ambientes domésticos, nos ambientes familiares, dentro das relações afetivas, essa violência, ela vai se manifestar contra as mulheres a partir do momento que elas passam a buscar atuar ativamente no fenômeno político. Que aquelas observam e dizem, esse espaço, e esse espaço nós precisamos também participar deste espaço, é necessário que nós também estejamos neste espaço, e elas constatam isso. E isso acontece por quê? Se você conseguiu vir aqui, e tenho certeza que conseguiu, vir aqui junto, pensando junto, você já sabe, é por causa que o problema está lá naquilo, na estrutura do pensamento canalizado por uma visão masculina, aquilo que se chama do machismo estrutural. Então, quando as mulheres começam a atuar na política com mais vigor, sempre teve mulheres na política, mas assim, há uma presença maior, com mais vigor, as mulheres começam a atuar e dentro do seu, sem abrir mão, isso é muito importante, do seu feminino, e começam a atuar dentro desse universo político, com mais presença, com mais vigor, esse pensamento masculino, esse pensamento machista, também se repercute entre classes ali, nos homens que estão ali dentro daquele universo. E mulheres passam a sofrer, de certa forma, atos de violência, de hostilidade dentro do universo político. E daí surge a violência de gênero na política, corporificada na legislação. Vamos ver o que a lei diz em relação à violência de gênero na política, né? Então, a legislação vai nos dizer que nós temos uma violência de gênero na política, e essa violência de gênero na política, ela vai dizer o seguinte: artigo 1º. Esta lei estabelece normas para prevenir e reprimir e combater a violência política contra a mulher nos espaços e atividades relacionadas ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas, e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais, e dispõe sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com o conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Mais que isso, serão garantidos os direitos de participação política da mulher, vedadas a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções públicas. E ainda vai dizer que as autoridades competentes priorizarão o imediato exercício do direito violado, conferindo especial importância às declarações da vítima
e aos elementos indiciários. Então vamos entender rapidamente essa questão. Qual que é a ideia? A ideia é a constatação de que a mulher decidiu, como eu disse, há muito tempo temos mulheres que participam da política, mas as mulheres de uma forma mais presente, mais marcante, né, elas decidem ocupar esse espaço de poder também. O trabalho que a vereadora Carlise, por exemplo, faz junto ao PL Mulher é fantástico nesse sentido, despertando para essa necessidade dessa ocupação desse espaço, né? Então, vem e vamos ocupar esse espaço. E daí começa a haver universos de constrangimento, de violência. Então a legislação vem e diz, olha, não, essa violência existe, primeiro a constatação. Segundo, deve-se priorizar a participação da mulher no debate político, deve-se garantir a participação da mulher no debate político, deve-se priorizar a participação da mulher no debate político, e mais que se priorizar a participação da mulher no debate político, ela deve ser ouvida e a sua fala, quando ela diz que sofreu a violência, é uma prova indiciária importante, que deve garantir que a autoridade competente imediatamente venha, preserve e restitua aquele direito que ela diz que está sendo violada. Vejam que a legislação aqui faz algo, desenvolve um raciocínio parecido com aquele raciocínio da medida protetiva de urgência, que na dúvida vamos aqui proteger a mulher. Aqui vai dizer a mesma coisa, ó, indiciariamente vamos garantir o direito da mulher de participar politicamente, de ter a sua opinião, poder manifestar a sua opinião, de poder participar do debate. O que se considera, então, essa violência política de gênero? Vamos ver o que a lei nos diz. A lei diz que considera-se violência política contra a mulher toda a ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Constituem igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício dos seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Muito bem, vamos entender. Então, vejam que a lei, ela utiliza alguns verbos ali. Ela fala de obstaculizar, de impedir, de dificultar. Então, o que acontece? Impedir, não deixar exercer. Obstaculizar, criar barreiras. Dificultar, gerar dificuldades, gerar empecilhos. Para que especificamente, aqui nós estamos falando disso, para que a mulher possa exercer os seus direitos políticos. Para que a mulher possa, e os direitos políticos dela são qual? É o direito de votar, mas é o direito de ser votada, é o direito de participar do debate político, é o direito de externar suas opiniões, tanto que a legislação vai dizer que é crime a geração de qualquer impeditivo, de qualquer obstáculo, de qualquer dificuldade para que a mulher manifeste a sua opinião, né? Vai dizer qualquer dificuldade para externar opinião em razão do gênero. Então, está criando este mesmo campo, este mesmo universo. Vamos lá, a legislação diz mais. Ela diz que o Código Eleitoral passa a vigorar com uma redação alterada a partir dessa legislação. Por quê? Porque ele vai modificar, por exemplo, o artigo 243 do Código Eleitoral e vai trazer uma nova disciplina a esse artigo 243 do Código Eleitoral, criando o inciso 10 que diz que é crime depreciar a condição da mulher ou estimular sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia. Isso aonde? No ambiente político, que também o Código Eleitoral vai dizer que divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabem inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Né? Então, dentro daquele universo que a legislação também trabalhou com a publicidade, ela também traz esse universo dos fatos inverídicos de que as mulheres são, por vezes, vítimas diretas. E na mesma pena vai incorrer quem oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. Muito bem, então vamos entender.
Então, o que que nós temos? Nós temos que vai ser o universo dessa criminalização, vocês viram ali, é qualquer tipo desse obstáculo ao exercício do direito político pela mulher, como vai ser os fatos inverídicos, a divulgação de vídeos, e isso sempre se constituiu em um aspecto também delicado para a participação política das mulheres, dentro daquilo da preservação da sua intimidade, da sua vida privada, a geração de fatos inverídicos, de comentários inverídicos que pudessem denegri-la. Então isso a legislação também trouxe como algo criminoso, alterando o Código Eleitoral. Quero te destacar o artigo 326b do Código Eleitoral, que diz que assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo, constitui crime, que tem pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de uma multa. Então, muito importante você entender isso. Nós estamos falando de um crime em que tanto o exercício da campanha quanto o exercício do mandato eletivo, a pessoa tenta obstaculizar, tenta impedir, tenta gerar dificuldades por estar diante de uma mulher, em razão dessa condição da mulher. E se vale dessa condição, se vale do gênero, disso para tentar gerar um menosprezo. Ah, vocês vão votar, mas é mulher, vou estar escutando ela, sabe? Tenta gerar um menosprezo em razão da condição de gênero. Vejam que é um crime punido com uma pena significativa, justamente para ir acobertando os dois momentos, tanto o momento da campanha eleitoral, em que isso não pode acontecer porque é crime, a simples referência com um caráter preconceituoso, mas é mulher. Não é, nós vivemos um estado de igualdade, já constitui esse crime se é utilizada essa referência para gerar justamente esse sentimento de menosprezo na campanha eleitoral, por exemplo, ou quando dentro de um debate parlamentar está lá, vai falar uma vereadora e vereadores do sexo masculino tentam utilizar essa condição de mulher com um sentido de menosprezo. Já se caracteriza esse delito, percebe? Então a ideia é que justamente nós tenhamos um patamar de igualdade no exercício político. Então vejam, a legislação ela vem trabalhar com esse patamar de igualdade. Quando você tem esse menosprezo dentro da ação política por alguém que detém o cargo político, isso pode inclusive discutir quebra de decoro parlamentar, tendo em vista que a legislação hoje fala de ser crime, inclusive, valer-se dessa condição da mulher para tentar gerar uma condição de menosprezo ou menosprezar em razão disso. A questão das roupas, justamente, por causa que está usando tal roupa, a mulher ela tem o direito de, no exercício da ação política dela, se vestir como ela observa que é a sua identidade pessoal, usar o cabelo como ela observa que é a sua identidade pessoal, usar a pintura que ela observa que é a sua identidade pessoal, e nada disso pode ser utilizado com um caráter de ataque, de menosprezo, de constrangimento. Volto a dizer, nem durante o processo eleitoral, nem no exercício do mandato eletivo, justamente porque a ideia é que nós tenhamos o respeito a essa identidade da mulher política, da mulher no exercício político. Então vejam que hoje a mulher tem instrumentais legislativos específicos de proteção dentro desse exercício político dela, justamente. E é importante que se valha desses instrumentais, né? Que não permita que, por exemplo, por causa que eu me trajo como uma mulher se traja e não como um homem, eu vou ser ironizada porque simplesmente que estou em exercício político tenho que me trajar como homem. Não! Você pode se trajar como uma mulher e como você deseja se trajar dentro desse exercício político. Então, essa é a ideia. Eu uso o cabelo, a pintura, as características femininas são preservadas, justamente porque a ideia que nós temos como uma ideia vetora aqui é que homens e mulheres são iguais, de gêneros diferentes, cada um com suas características próprias, cada um com as suas nuances, com as suas formas de comunicação e de linguagem, mas iguais e, portanto,
portanto, devem ter um tratamento isonômico dentro da ação política. Desejam ser candidatos, devem ser tratados com igualdade. São eleitos, a sua voz tem o mesmo peso, seja homem, seja mulher. Use vestido ou use terno. Use maquiagem ou não use maquiagem. A voz é a mesma, a manifestação tem o mesmo poder. Essa é a ideia. A igualdade preservando o respeito às características próprias de cada um. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho aqui nesse nosso diálogo, nessa nossa fala. Qualquer coisa, me achem na internet, aí é Adel Eutaci no Instagram, no Facebook. Será sempre um prazer falar com vocês. As suas críticas são sempre bem-vindas. Um forte abraço a todas.